Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu resolvi contar pra vocês a história do meu cabelo. Eu quis contar essa história desde o início, porque aqui no canal eu tenho um vídeo já contando só sobre a minha transição capilar. E eu quis trazer esse vídeo agora contando a história toda do meu cabelo, desde que eu nasci até agora. Então é isso, bora lá! Então, gente, quando eu nasci, quando eu era apenas uma recém-nascida, o meu cabelo ali era lisinho e bem pretinho, assim, eu parecia uma japonesinha. Eu só tenho uma foto que mostra, eu vou tentar achar aqui pra vocês e colocar aqui no vídeo. Mas era assim meu cabelo quando eu nasci até com bastante cabelo. E aí depois de um tempo, eu acredito que foi questão de dias, pro meu cabelo ir mudando. E aí ele começou já a enrolar, ia ficar meio, tipo, assanhado, entendeu? Então ele já não era mais lisinho. Eu tenho uma foto também que mostra bem, eu vou tentar deixar aqui pra vocês. Dá pra ver um pouco, assim, como era o meu cabelo, mas era bem assanhadinho. Enfim, e aí foram passando os anos. Na minha infância, a minha mãe tentava sempre manter o meu cabelo arrumadinho, apesar dela não saber lidar muito bem com o cabelo cacheado. Porque nessa época, né, eles não tinham as informações que a gente tem hoje pra cuidar do cabelo cacheado. Então ela cuidava do jeito que ela achava que era o certo e ficava até bonitinho, tá, gente? O meu cabelo não parecia muito cacheado, exatamente porque a minha mãe não sabia muito bem lidar com ele. Então, às vezes penteava ele seco, não utilizava creme, né? Então só penteava, lavava com shampoo e condicionador, penteava e deixava. Então ele não era muito definido, ele parecia mais um ondulado, assim. E tinha bastante volume, e ele não era bem definidinho os cachos. Mas ele tava sempre arrumado, e aí pra escola eu sempre fui com o cabelo preso. Era sempre um rabo aqui, meio baixo. E nunca ia de cabelo solto pra escola por conta, né, gente, do piolho. Que a gente sabe que é difícil na infância. Então minha mãe sempre arrumava o meu cabelo amarrado pra ir pra escola. E a ironia disso é que eu não gostava de usar meu cabelo preso, gente. Até hoje eu não gosto, né? Mas desde a minha infância sempre foi assim, eu não gostava de usar o meu cabelo preso. Eu só gostava de ficar com ele solto. Quando eu chegava da escola eu já soltava ele, porque eu odiava usar meu cabelo preso. Mas todo dia eu tinha que usar pra ir pra escola. Enfim, aí teve a época aí que eu fiz uma franjinha quando eu era criança, gente. Que ideia, né, fazer franja no cabelo cacheado. Vocês imaginam o jeito que ficou, né, gente? Tem uma foto, tem só uma foto da minha franjinha que eu vou deixar aqui pra vocês. E ela tá lisa, porque eu tinha passado chapinha. Mas no dia a dia eu não ficava passando chapinha, então ficava uma coisa meio assim, né, gente? Daquele jeito, porque cabelo cacheado, como eu não definia ele, então não tinha como ter a franjinha legal, gente. Ficava toda volumosa e sem definição, então não ficava legal, mas foi isso aí, né, gente? Eu quis fazer e meu pai fez pra mim. Daí na minha infância eu não tinha problema com o meu cabelo, né? Até porque quando a gente é criança, geralmente a gente não se importa muito com isso. Eu não me importava. Eu só queria saber de deixar meu cabelo solto e era isso, essa era a minha felicidade. Só que aí quando eu comecei a crescer um pouquinho, entrar ali na pré-adolescência, eu comecei a me importar mais com a minha imagem, com o meu cabelo, né? A gente vai ficando mais vaidosa. E aí eu comecei a ter problemas com a autoestima, mas nessa época não era tanto com o meu cabelo. Comecei a usar ele solto pra ir pra escola também, porque eu me sentia melhor, né? Então eu comecei a usar ele solto e eu usava muito, gente, chapinha na minha franja. Eu acho que muitas cacheadas tiveram essa época de usar chapinha na franja, a franja lisa e o resto do cabelo cacheado, e eu usava, gente, era normal assim pra mim. E nessa época também eu comecei a aprender a cuidar um pouco mais do meu cabelo, porque eu comecei a ver vídeos no YouTube, e aí tinham muitas youtubers aqui que já faziam conteúdo. Muitas não, tinham algumas, né? Eu lembro de assistir a Juliana Louise, a Raiza Nicasso, acho que a Raiza foi a primeira que eu comecei a ver. Tinha a Juliana Louise, acho que a Vandressa Ribeiro foi um pouco depois, mas nessa época era mais a Juliana Louise, eu acho, e a Raiza. E tinha uma que se chamava Daniela também, e eu nunca mais consegui encontrar o canal dela, porque eu só lembro que ela se chama Daniela, e eu não lembro o resto do nome dela, mas eu comecei a acompanhar essas youtubers que falavam sobre cachos, e eu comecei a pelo menos usar creme, né, no meu cabelo lá. Eu finalizava do jeito que dava, mas eu passava um creminho ali
e ficava melhor. Nessa época, gente, o meu cabelo, ele era mais ou menos definido, né? Porque, como eu falei, eu tentava cuidar ali do meu jeito. Era aceitável, assim, ok, mas tinha dia que ficava bem feio. Eu vou deixar umas fotos e aí vocês tirem suas próprias conclusões. Gente, pelo amor de Deus, eu peço a vocês que ignorem essas fotos. Todas que eu colocar aqui nesse vídeo, porque são fotos que eu resgatei do passado. E eu só tirava foto feia, gente. As fotos dessa época são fotos ridículas. Eu era muito estragadinha, coitadinha. Mas eu tirava muita foto. Mas as fotos dessa época não são as mais bonitas, né? Mas então vocês ignoram, é só pra ver o cabelo mesmo. E aí entrou uma grande incógnita na minha vida, que eu falei pra vocês que eu usava a franja lisa com a chapinha. E ela geralmente variava o tamanho entre, tipo, na altura do meu nariz e na altura do meu queixo. Geralmente era esse tamanho que ela ficava. Só que como ela tava desse tamanho, eu não conseguia usar ela toda com o cabelo assim, como eu uso hoje, sabe? Usar o cabelo inteiro assim. Então eu tinha muita dificuldade de arrumar a franja quando ela não tava com chapinha. Então eu sempre tava nessa luta de tentar deixar ela crescer. E aí depois eu cortava porque eu queria usar ela lisa. E aí eu queria deixar crescer de novo. E aí eu deixava lisa. Então assim, foram muitas vezes que eu cortei minha franja pra usar ela lisa e me arrependi. Porque eu queria deixar ela crescer pra usar ela cacheada com o cabelo e eu não conseguia. Durante toda essa época, assim, da minha pré-adolescência, eu sempre usei bastante chapinhas. Sempre usava o meu cabelo liso. Não era toda vez que eu usava ele liso, mas vez ou outra, assim, eu fazia chapinha e eu gostava bastante. Só que aí, depois de um tempo, quando eu fiz mais ou menos 14 anos, eu comecei a realmente usar a chapinha de fato, assim. O que aconteceu foi que a minha autoestima piorou e se voltou toda assim pro meu cabelo. Eu comecei a me sentir muito mal, comecei também a me comparar mais com as outras pessoas. As maiores referências, assim, de pessoas que eu achava bonita eram pessoas que tinham cabelo liso. E aí eu achava que todo mundo achava mais bonito o cabelo liso. E na minha cabecinha eu tinha que agradar todo mundo, né? Então eu comecei a fazer chapinha no meu cabelo todas as vezes que eu lavava. Era bem cansativo pra mim, era desgastante. Tanto pra mim quanto pro meu cabelo, né, gente? Porque você imagina, todas as vezes que eu lavava eu usava fonte de calor. E eu não tinha nenhum cuidado com o meu cabelo. Então as minhas pontas quebraram bastante. Era muito ressecado o meu cabelo. Vocês imaginam como tava a saúde desse cabelo, né, gente? Mesmo apesar disso, era o que me fazia me sentir melhor. Então por isso que eu continuava fazendo a chapinha, mesmo sabendo como estava o meu cabelo. Na verdade eu não ligava muito, né, que ele tava ressecado, mas eu só queria me sentir bem, então eu continuava fazendo a chapinha sempre. Nessa época, por várias vezes eu tentei, gente, usar ele natural, porque às vezes eu via alguém que eu achava... vocês percebem que é sempre uma comparação com outras pessoas, né, porque minha autoestima era tão baixa, minha confiança era tão baixa, que eu precisava sempre me espelhar em alguém pra eu poder tomar alguma decisão sobre mim. E aí eu via às vezes alguém com cabelo cacheado, que eu gostava, que eu achava bonita, e eu pensava, nossa, eu vou tentar usar o meu cabelo assim, né, porque talvez eu fique bonita também. E aí eu tentei várias vezes usar nesse tempo aí que eu fiquei fazendo chapinha, mas eu não conseguia, gente. Eu me sentia muito mal, eu me sentia muito insegura quando eu usava meu cabelo cacheado. E tipo, eu voltava pra casa e ia fazer chapinha porque era o que me fazia me sentir melhor. Então depois de 1 ano e pouquinho usando a chapinha, toda vez que eu lavava, eu resolvi alisar o meu cabelo definitivamente. Eu não tinha tomado essa decisão ainda, porque eu sabia que provavelmente eu ia me arrepender. Então eu fui mantendo só com a chapinha mesmo. E aí eu decidi alisar, mas teve um motivo. Foi porque eu ia fazer uma viagem pra praia no início de 2018. E lá não tinha como eu manter o meu cabelo com chapinha. E também não tinha nem como eu levar a chapinha. A outra opção seria eu usar o meu cabelo natural na viagem, mas eu não queria, porque eu sabia que eu ia me sentir mal. Então eu resolvi alisar mesmo o cabelo. Eu pensava, poxa, eu já tentei tantas vezes usar ele natural e eu não gostei. Então eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o certo pra mim é usar o cabelo liso mesmo, eu me sinto melhor assim. Então eu fui e alisei. Eu alisei em dezembro de 2017 e eu me senti bem, gente, porque já era, na verdade, tava a mesma coisa, né? Porque eu usava chapinha direto, então não mudou nada. Só que aí logo a minha raiz já começou a crescer. Além de que essa selagem que eu fiz não pegou muito bem de primeira. Muitas progressivas são assim, né?
tanto que o nome é progressiva. Ela vai alisando progressivamente, então conforme você for fazendo mais vezes, o cabelo vai ficando mais liso. Como era a primeira vez que eu tinha feito, o meu cabelo ele ainda ficou meio ondulado, sabe? Depois de uns dias. Aí a minha raiz crescendo e as pontas enroladas, eu comecei a usar bastante chapinha, então continuei usando a chapinha e não adiantou nada, né? Mas eu lembro que no dia a dia, assim, eu evitava, né, de fazer chapinha. E aí a minha raiz estava grande e o comprimento também estava meio ondulado e eu me sentia muito mal nessa época, eu lembro. Quando eu tava perto, assim, de eu retocar, eu ficava me sentindo muito mal, gente, muito mal mesmo, muito feia. Na minha opinião, nem tava tão feia assim, né, mas eu me sentia muito mal. Então, depois que eu tava com 5 meses, né, da raiz crescida, eu resolvi alisar novamente meu cabelo, porque exatamente por esse sentimento que eu estava sentindo, de eu estar me sentindo mal comigo mesma, eu preferi alisar novamente. Então eu fui e retoquei a raiz, só que aí ela passou também nas pontas, porque tava tudo ondulado, né? Eu fiz esse retoque, só que o meu sentimento bom e legal e ok sobre o alisamento não durou nada, porque no segundo mês, eu acho que eu tinha retocado, eu já resolvi que eu queria passar pela transição. Eu comecei a ver vídeos sobre pessoas falando sobre isso e foi me despertando essa vontade de passar pela transição. Eu queria muito me ver novamente com o meu cabelo natural. Eu queria experimentar o meu cabelo cacheado novamente para ver como eu ia me sentir. E também eu não queria mais passar por aquele processo da progressiva, que era muito ruim, né, gente? Eu fazia essa selagem, ela era com formol, então ardia os olhos, era muito ruim o procedimento. Além de que a cabeça descamava, né? E eu tive muita dor no couro cabeludo. Eu não sei se mais pessoas tiveram isso depois de fazer alguma química. Se você já teve isso, deixa aqui nos comentários, porque eu nunca ouvi ninguém falando sobre. Mas eu tive dor no couro cabeludo, é como se fosse uma dor de cabeça, mas era no couro cabeludo mesmo. E eu achei muito estranho, eu fiquei com medo. Então isso também me incentivou a começar a minha transição. E aí eu fiz a minha transição, se vocês quiserem ver a história completa dela, tá? O link aqui na descrição do vídeo. Eu contando tudo sobre a minha transição e tem fotos, então vocês podem ver lá. E aí eu passei mais ou menos 2 anos e pouquinho na transição capilar. Eu finalizei em 2020, eu fiz o último corte grande, assim. E depois disso, durante o ano de 2020, eu fui só tirando algumas pontinhas que sobraram lisas. E aí agora eu tô atualmente com 3 anos já com meu cabelo natural. Só que quando eu terminei a minha transição, eu tinha finalmente, né, o meu cabelo natural de volta, mas eu não me sentia bem com ele. Eu me sentia da mesma forma. Era diferente e era estranho, e eu não conseguia me sentir 100% bonita. Foi muito difícil de eu me acostumar com o cabelo, porque durante a transição eu também usei chapinha. Então eu tive que me adaptar a esse cabelo. Fui parando com a chapinha aos poucos. No ano de 2020 eu ainda usei a chapinha. E aí eu fui parando aos poucos e usando mais o meu cabelo cacheado. E também trabalhando a minha mente para que eu começasse a ver beleza no meu cabelo e em mim com esse cabelo novo. Passando por esse processo aí de aceitação, eu consegui, né, gostar do meu cabelo, eu consegui olhar pro espelho e gostar do que eu via, então eu passei a me olhar assim com mais carinho. Gente, eu quero falar aqui a verdade pra vocês, muitas vezes eu me sinto mal com o meu cabelo, muitas vezes eu não me sinto 100% bonita, a gente tem dias e dias e isso é completamente normal. E esse sentimento ruim tem que ser uma coisa passageira e não permanente. Se esse sentimento ruim sobre você e o seu cabelo for permanente, você precisa começar a tratar disso, começar a refletir mais sobre isso e buscar realmente soluções para esse problema. Então essa a história do meu cabelo, gente. Eu não tive grandes aventuras com ele, mas assim, foi um processo muito bonito para mim de autoaceitação e de melhora mesmo na minha autoestima. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, se inscreve aqui no meu canal. E é isso, um grande beijo e tchau, tchau!